Abrir ou não abrir as escolas durante a pandemia? Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a controvérsia que tem rondado o debate sobre a abertura de escolas durante a pandemia. Antes disso, deixa seu like aqui, se inscreve no canal bem rapidinho. Mas bora lá conversar. A gente está aí há um ano convivendo com a pandemia no Brasil e um dos temas mais discutidos é a necessidade de reabertura ou não dos espaços públicos de convivência, sobretudo considerando o impacto negativo que o fechamento do comércio tem gerado na economia. E um dos ambientes que está no centro dessa controvérsia é o ensino. Devemos ou não reabrir as escolas e as universidades para os trabalhos presenciais? O tema é mesmo controverso e nós vamos abordar aqui alguns argumentos favoráveis e desfavoráveis que já vêm sendo apresentados. O primeiro, por que abrir? Bom, quem defende essa tese calcula que já são aí 9 meses de escolas fechadas no Brasil e mais de 4,9 milhões de estudantes que não recebem material didático para fazer atividades à distância. E o que tem em jogo, gente? A rede pública é, sem sombra de dúvidas, a mais amada. E o que está em jogo é o seguinte, ponto número 1, a evidente falta de estrutura para se promover ensino remoto, e 2, porque a maior parte dos alunos do ensino público não tem condições de acesso ao ensino remoto. O impacto educacional na vida de milhões de estudantes pobres, que vale dizer, já sofriam o impacto de uma educação desigual, é incalculável. Aumenta a desigualdade educacional, aumenta a evasão escolar por grupos que a muito custo estavam começando a ser incluídos. Além disso, os efeitos da ausência da socialização e do isolamento no desenvolvimento de todos os estudantes, crianças e adolescentes, são mais intensos do que os efeitos nos adultos, justamente pelo estágio de desenvolvimento em que se encontram, que requer maior cuidado na gestão dos efeitos da pandemia, nessa parcela da população pelas autoridades, o que não vem sendo feito até então no Brasil. Na verdade, as crianças e adolescentes foram negligenciados pelo poder público durante todo esse período. Bom, ainda há outras questões. Segundo uma projeção do Fundo de População das Nações Unidas, 3 meses de quarentena podem resultar em um acréscimo de 15 milhões de casos de violência doméstica. A gente já falou aqui em um outro episódio do Politiquejo e é importante reforçar. A escola é um importante ambiente para a detecção dessa violência. Regra geral, são os professores que observam a alteração de comportamento das crianças ou adolescentes e auxiliam muitas vezes para o adequado encaminhamento aos órgãos de proteção e assistência social. Já entendemos aí o impacto do isolamento na vida das crianças e adolescentes e como a ausência da rotina escolar amplia esse impacto. Mas a pergunta que se faz é seguro reabrir as escolas? Vamos lá. De acordo com os dados de testes aleatórios nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, até o momento, as escolas não parecem estar estimulando a transmissão do coronavírus na comunidade. As escolas primárias, em especial, parecem semear poucas infecções. Óbvio, não é uma pesquisa conclusiva. O que o subcomitê de seleção da Câmara para a crise de coronavírus aponta é que crianças transmitem sim o vírus, mas a questão mais urgente para esses cientistas e formuladores de políticas é com que frequência ocorre a transmissão pelas crianças. A maior parte das evidências agora sugere apenas transmissão limitada. Sendo assim, seria mais seguro do que se pensa a reabertura das escolas. Os cientistas apontam muito mais preocupação com bares e restaurantes do que com as escolas, sobretudo as infantis. E quanto aos profissionais da educação? Para a pediatra Ana Escobar, uma caixa de supermercado que tem contato diário com centenas de adultos talvez tenha mais risco do que um professor. Ela propõe, então, uma volta às aulas com incentivo governamental, garantia de higiene básica, uso de máscara para todos os funcionários e crianças acima de 2 anos e a priorização dessa categoria na vacinação. Bom, então vamos entender o outro lado. Por que não abrir? Olha só. Quando se argumenta que o melhor é não reabrir as escolas, sempre vem a outra narrativa que diz estão abrindo bares e não estão abrindo as escolas. A abertura de escolas tinha que ser imediata. Vamos entender. A primeira coisa, gente, é óbvio que a gente queria um governo que minimamente fosse capaz
ou que estivesse pensando num plano mais complexo. Aliás, que tivesse aí um plano, né, para gerir a pandemia. Mas depois do que a gente vê aí em quase um ano dessa situação caótica, a gente não pode contar com isso. Então cai por terra esse argumento de que se o bar está abrindo, a escola tinha que abrir. Se o governo libera gente se matar pegando Covid aí, tá liberado, né? Esse argumento de que pode ir para as baladas, então pode abrir a escola, pode isso, pode aquilo. Vai abrir tudo e não faz sentido porque não tem educação, não tem um plano por trás para conter o coronavírus. Então, bora começar a debater a partir da realidade do que está posto com a nossa falta de educação, sem devaneio nenhum, para a gente entender a nossa situação. Primeira coisa, temos um governo federal aí que não tem plano algum e que abriu mão do seu protagonismo como ente federado e que tem as maiores responsabilidades no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo ponto, grande parte das escolas brasileiras tem infraestrutura muito ruim. O Censo Escolar de 2017 mostrou que as escolas brasileiras ainda têm deficiência quanto ao quesito infraestrutura. Olha só, ensino fundamental, apenas 41,6% contam com rede de esgoto, 52,3% com fossa, 6,1% não há sistema de esgotamento sanitário. Nas escolas de ensino fundamental, a garantia de água ocorre por meio da rede pública de abastecimento na maior parte dos casos. Mas as abastecidas por poço artesiano, 17,4%, cacimba, poço ou cisterna, 11,9%, e em 10% delas não há água, energia ou esgoto. O censo mostra que nas escolas de educação infantil, 61,1% tem banheiro adequado. Na faixa etária adequada à creche, que vai até 3 anos de idade, 57,6% contam com parque infantil. Já na pré-escola, que reúne crianças de 4 e 5 anos, o percentual é menor, 42,7%. Existem áreas verdes em 29,6% das creches e 27,3% das pré-escolas. Então, gente, o argumento que está sendo usado pela classe média fica muito complicado. Muita coisa tem que ser resolvida nas escolas públicas e nas privadas da classe média baixa. Porque abrir as escolas amanhã não vai fazer magicamente uma janela ser construída, um pátio ser aberto, novos banheiros serem construídos. Há um problema grave de infraestrutura. O terceiro ponto. Próximo argumento que é usado, mas as crianças são assintomáticas, então não vai ter problema. Sim, talvez as crianças não sejam vítimas, mas elas podem, daqui a algum tempo, ter várias que ficarão aí sem pais, avós, tios, primos. Gente, crianças não sentirem menos efeito do coronavírus não significa que elas não transmitam o vírus, né? Muito pelo contrário, elas podem ser passadores silenciosos dos vírus. Em 5 de janeiro, o Reino Unido divulgou que escolar provocavam 3 vezes mais surtos de Covid que hospitais desde o mês de outubro. Isso tem que ser levado a sério. Além disso, estudos conduzidos aí por cientistas das universidades do Novo México fez simulações do ambiente escolar e indicou que mesmo com distância de mais de 2 metros entre os estudantes, partículas minúsculas suspensas no ar podem circular entre eles. É impressionante. A solução que seguiram são salas reduzidas, o modelo teste deles tinha 9 alunos, janelas abertas e proteção de acrílico em cada carteira. Essa proteção diminuiria 92% da transmissão. Aí te perguntamos, não é raro no Brasil escolas que não têm janela, escolas que funcionam em subterrâneo, escolas que não têm rede de esgoto, então fica difícil. O outro argumento, o argumento 4 da classe média que tem sido muito dito, é o seguinte: o déficit de escolaridade entre alunos de escolas públicas e privadas vai aumentar. De longe parece um argumento altruísta, mas ele não é. De repente, os ricos todos começam a ficar muito preocupados com o déficit educacional. Será por quê? Porque sabem que o que está fazendo com que as escolas particulares não reabram é a luta do funcionamento das escolas públicas e dos sindicatos de professores, que para apresentar uma mínima sanidade ao debate. Assim como as escolas só vão voltar todas juntas, públicas e privadas, de repente o rico virou um grande preocupado com o estudo do pobre. O problema é que o rico não vai adotar a criança
pobre, preta e favelada quando o pai, a mãe e a avó deles morrerem por Covid. 5. Por fim, fechamos aqui com um dado postado pelo professor Davidson Lopes, Ciência Política da UFMG no Twitter, e que nos diz muito no momento em que vivemos. Os Centros de Controle e Prevenção das Doenças dos Estados Unidos têm controlado a abertura de escolas pelo número de contaminações por dia na cidade. Calculam que o máximo de contaminações por dia para liberação de abertura de escolas é 20 por 100 mil. Em Belo Horizonte, em 30 de dezembro, sem o efeito das festas de Natal e Réveillon, já estávamos 143 por 100 mil. Então me digam vocês também o que vocês acham e vamos debater sobre isso.